Oi pessoal, começa agora mais um Flash Invest News, meio-dia e 35 pelo horário de Brasília. Vou começar pelo balanço do coronavírus. Aqui no Brasil, o número de casos confirmados saltou para 29 mil e são 1.760 mortes. Isso nos coloca como o 11º país com mais casos em todo o mundo. Lá nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, das 134 mil mortes no mundo todo, são mais de 28 mil só nos Estados Unidos. E eles bateram, infelizmente, um recorde de mortes de 2.600, foram 2.600 vítimas em 24 horas. São mais de 637 mil casos confirmados lá. Com esses números, os Estados Unidos já estavam à frente da Itália, mas continuam. A Itália tem o registro de 21 mil falecimentos, seguida pela Espanha com 18 mil. Hoje à tarde, o presidente Donald Trump deve fazer um pronunciamento para falar sobre o plano de saída para o lockdown, já que eles acreditam que estão próximos de um pico da pandemia. Na Europa, a Organização Mundial da Saúde disse que o continente continua no olho do furacão, apesar dos sinais mais otimistas. Nos últimos 10 dias, segundo a OMS, os casos na Europa quase dobraram, chegando a 1 milhão. Então, essa recomendação da OMS para que os países europeus não baixem a guarda. Eles destacaram, apesar desse alerta, eles destacaram a redução dos casos, tanto na Espanha quanto na Itália, Alemanha, França e Suíça. Inclusive, Itália, Espanha e Alemanha já reabriram parte dos negócios e a Dinamarca está reabrindo escolas. No mundo inteiro, são mais de 2 milhões de casos de coronavírus e 134 mil mortes. Vamos à bolsa agora, vou pedir para o Quinho colocar as cotações para vocês. A nossa bolsa com uma leve queda aí de 0,43% aos 78.495 pontos por volta do meio-dia e 20. O dólar com uma queda leve de 0,10% aos R$ 5,23. E o dólar turismo sempre mais caro aí do que a cotação do dólar comercial, mas com uma leve alta. Bom, o que está pegando para a Bolsa hoje? O número recorde de mortes lá nos Estados Unidos é um dado que preocupa, apesar de o mercado já estar encontrando, aí já vê um pico no número de contaminações e de mortes lá nos Estados Unidos e também, principalmente, os dados de seguro-desemprego. Os pedidos de seguro-desemprego na semana passada chegaram a 5 milhões e 200 mil lá nos Estados Unidos, ficaram acima das expectativas do mercado. O mercado previa que os pedidos de seguro-desemprego fossem de 5 milhões na semana passada. De qualquer forma, é uma desaceleração em relação à semana anterior, quando foram pedidos mais de 6 milhões e 600 mil seguros-desempregos lá no mercado americano. Somando as últimas 4 semanas, 22 milhões de americanos já pediram o benefício. Antes de toda a crise, os pedidos de seguro-desemprego ficavam em torno de 300 mil, eram 282 mil antes de toda essa história de pandemia chegar lá no país. Inclusive, em março, os Estados Unidos fecharam 701 mil vagas, encerrando um boom de emprego que vinha desde 2010. Os principais índices das bolsas americanas, o Dow Jones cai 1,18% e o S&P uma queda de 0,58%. Dentro do radar político aqui, a gente tem o pronunciamento do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ontem no fim da tarde. Foi um pronunciamento em tom de despedida. Ele se disse cansado depois de 60 dias de batalha, fez um balanço da sua gestão e elogiou a equipe. E hoje ele falou em uma live que a troca do ministério deve acontecer entre hoje e amanhã, então ele falou que deve ser demitido aí pelo presidente Jair Bolsonaro entre hoje e amanhã. Ontem no Flash eu já tinha falado como que o mercado avalia essa saída. O mercado disse que isso de certa forma já está precificado, porque há 2 semanas já tem esses rumores de que o ministro da Saúde poderia sair. Inclusive o José Falcão de Castro, que é analista da Isinvest, ele avalia que com a saída do ministro da Saúde, alguns setores podem ter uma reabertura mais rápida, e aí o que vai restar então é avaliar de que forma que essa reabertura pode trazer prejuízos para a saúde, né, e de que forma ela pode ajudar a economia aí nesse trade-off. Trade-off a gente já explicou outras vezes, mas trade-off é quando você tem 2 decisões que podem trazer pontos negativos, consequências negativas nas 2 partes.
Bom, o Ibovespa vai ter uma mudança de carteira, né, uma mudança normal que acontece periodicamente. Vão entrar na carteira do Ibovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa, CPFL Energia, Energisa, que são duas ações aí da área de energia, e a Minerva, que é da área de alimentos. E as 5 ações que tiveram mais peso, que hoje tem mais peso dentro do Ibovespa, são Vale, Itaú, Bradesco, B3, que é a nossa bolsa, e Petrobras. Bom, vamos falar então agora sobre sobre algumas medidas aí de combate à pandemia. O auxílio emergencial está sendo pago aí aos brasileiros durante essa semana. Eu vou dar um panorama aqui de como que está acontecendo esse cronograma. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento começou hoje e vai ser feito entre hoje e amanhã, dependendo do número do PIS. Para quem é cadastrado no CAD único, os nascidos em maio, junho, julho e agosto recebem hoje o benefício e amanhã os nascidos entre setembro e dezembro. Na terça e na quarta já começaram a receber o benefício os nascidos entre janeiro e abril. Para quem não estava no Bolsa Família, no CAD único, mas fez o cadastro por meio do aplicativo da Caixa e do site, vai começar a receber o benefício a partir de hoje. Quem precisar fazer o saque em dinheiro, só a partir do dia 27 de abril. Até ontem, fim de tarde, 3 bilhões e 200 milhões de reais já tinham sido distribuídos a quase 5 milhões de brasileiros. E ao todo, 36 milhões de pessoas já se cadastraram para receber esse auxílio emergencial de R$600, que foi apelidado aí informalmente de Corona Voucher. E vale falar que começou na semana passada a distribuição para quem já estava no CAD único e tinha contas no Banco do Brasil e na Caixa. Bom, sobre a PEC do orçamento de guerra, como a gente adiantou ontem, ela passaria por uma votação no Senado, foi aprovada em primeiro turno e agora vai para aprovação em segundo turno no Senado. Essa votação está prevista para essa sexta-feira. Depois dessa aprovação, se for aprovada em segundo turno, ela volta para a Câmara dos Deputados porque teve algumas alterações. O que prevê a PEC do orçamento de guerra? Ela separa o orçamento geral da União dos gastos emergenciais que são feitos durante o período de calamidade pública. Ela tira algumas amarras dos gastos do governo, como ela suspende a regra de ouro, né, que proíbe que o governo contraia dívidas para pagar despesas correntes como salários. Então, com isso, o governo vai ter mais liberdade para adotar processos de compras, contratação e execução de obras e serviços durante esse período de calamidade pública, que vai se estender, pelo menos por enquanto, se estende até o dia 31 de dezembro deste ano. O que mudou aí na PEC do orçamento de guerra? A gente já falou sobre isso antes, mas era o ponto que dá mais liberdade para o Banco Central fazer compra de ativos. Então, inicialmente, dentro da PEC, o Banco Central poderia fazer compra de ativos com maior liberdade, só que aí foram colocadas algumas restrições, entre elas, por exemplo, o Banco Central não vai poder fazer compra de ativos que não sejam avaliados por agências de classificação de risco, e ele também não vai poder fazer a compra de títulos no mercado primário, ou seja, diretamente da empresa. O Banco Central vai ter que fazer essa compra de ativos no mercado secundário, que é regulado aí por bancos e por fundos. Bom, outro destaque aí do noticiário de hoje são os conflitos entre Câmara, Senado e governo. O que está acontecendo? O projeto que foi aprovado de auxílio a municípios e estados na Câmara tem uma cobrança, então, da Câmara para que esse projeto seja votado no Senado. O Senado, por sua vez, cobra da Câmara a ampliação do auxílio emergencial de R$600 para várias categorias. E aí a equipe econômica tem restrições ou tem ressalvas em relação a essas duas medidas. Hoje o Ministério da Economia soltou uma nota, agora há pouco, elogiando a aprovação daquela MP do contrato verde e amarelo, que flexibiliza regras de contratação para profissionais de 18 a 29 anos e também para pessoas que têm mais de 55 anos e estão há um ano sem emprego, só que fez uma crítica a esse PL 873, que é o projeto de lei que amplia o auxílio emergencial de R$600 a categorias como motoristas de táxi e de aplicativos. Qual que é a crítica do Ministério da Economia? Eles elogiaram a ampliação do benefício para essas categorias, para outras categorias, porque isso torna mais claro quem vai poder receber esse benefício,
mas eles reclamaram que dentro do PL foi incluído aquele ponto do BPC, o benefício de prestação continuada. Esse vai e vem do BPC, ele já se estende desde o começo do ano, desde antes da crise do coronavírus. É aquele auxílio que hoje é previsto para famílias que ganham 1/4 do salário mínimo, tem renda familiar de 1/4 do salário mínimo, seria ampliado para famílias que ganham meio salário mínimo. Então, só que a grande discussão, o grande ponto em relação ao BPC é que é um benefício que perduraria para os próximos anos. Então, não seria uma questão pontual aqui de auxílio a esse estado de calamidade pública. Então, o governo reclama que o BPC, essa ampliação do BPC, foi colocada dentro desse PL aí, que aumenta as categorias que podem ter direito ao benefício de R$600. Então, a equipe econômica disse que deve pedir ao presidente que vete esse PL, se ele for aprovado na Câmara, prevendo essa ampliação do BPC. Então, esses conflitos aí, tanto entre a Câmara pedindo aí para o Senado dar agilidade a Câmara pedindo para o Senado dar agilidade ao auxílio aos estados e municípios, Senado pedindo para a Câmara dar agilidade a ampliação do auxílio de R$600, a equipe econômica com ressalvas em relação às duas questões. Tudo isso, todos esses conflitos acabam atrasando um pouco as medidas de combate à pandemia. Essa é a avaliação que vários economistas estão fazendo hoje e que são destaque aí no nosso noticiário. Bom, sobre esse assunto, tem uma reportagem muito interessante no nosso site hoje, do Breno Queiroz. É um raio-x de tudo que o governo já fez até agora em termos de medidas econômicas de combate à pandemia. Vale a pena vocês entrarem no nosso site, lerem essa matéria com calma. É uma reportagem bem extensa, com bastante informação, com muitas fontes. E aí eu trouxe alguns pontos aqui para destacar para vocês no Flash. Os economistas falam sobre uma ação tímida do governo no setor judiciário, então eles comparam como que os outros países estão enfrentando a pandemia e dizem que aqui no Brasil a gente está com poucas ações de redução de tributos, redução de impostos. Outro ponto importante é a crítica ao oligopólio bancário. Então, os economistas avaliando que os bancos estão travando os recursos ou estão dificultando algumas medidas de combate à pandemia. Então, inclusive, o próprio ministro Paulo Guedes já disse que alguns recursos ficaram empossados no sistema financeiro. Então, uma crítica aí feita aos grandes bancos. Também eles falam sobre o auxílio emergencial de R$600, que é uma boa medida, mas que é mal estruturada porque ela deixa de fora a população que não tem acesso à internet, que não tem documentos, que não está com uma situação regularizada. E eles fazem também algumas críticas em relação às medidas de precarização do trabalho. Então, em um momento em que a economia precisa, que as pessoas precisam do trabalho, precisam de mais estímulo para consumir, então eles fazem essa crítica aí sobre uma certa precarização do trabalho e o perigo disso se estender aí para os próximos meses. Essas são as avaliações de alguns economistas que o Breno Queiroz consultou na reportagem. Acessem o nosso site, é o investnews.com.br, está lá na nossa capa do site. Relacionado a isso, o Sebrae divulgou uma pesquisa mostrando que 60% dos pequenos negócios que buscaram empréstimo desde o começo da crise foram negados. Essa pesquisa foi feita com mais de 6 mil pequenas empresas em todo o país. 88% delas falam que tiveram queda no faturamento, com perda média de 75% da receita, e 55% delas dizem que precisam pedir empréstimo para manter o negócio funcionando sem gerar demissão. Mais um ponto aí que fala da importância dos bancos liberarem esses recursos. Inclusive, muitos micro e pequenos empresários falam que tradicionalmente já não conseguem recursos com os bancos e que essa situação continua agora. Uma outra pesquisa feita pela ANEFAC, que é a entidade que representa os profissionais de contabilidade e finanças, também vai na mesma linha. Diz que a taxa média que a pessoa física paga nos empréstimos subiu de fevereiro para março, passou de 5,76% para 5,79% ao mês de fevereiro para março, e a taxa para as pessoas jurídicas também aumentou de 3,12% ao mês para 13,17% de fevereiro para março. O que a Febraban, a entidade que representa os bancos, respondeu aí em relação a isso? Diz que as concessões de crédito
entre 16 de março e 8 de abril chegaram a 330 bilhões de reais e que esse valor foi maior do que o valor médio mensal de concessão de empréstimos registrado no primeiro trimestre do ano passado. E os principais bancos chegaram a dizer que a elevação da demanda por crédito subiu 5 a 10 vezes por parte das empresas de grande porte. Então, uma questão aí que está pegando bastante na nossa economia é essa tentativa aí das empresas, dos pequenos empresários, conseguirem um empréstimo, taxas de juros aumentando, o Banco Central tentando fazer esse dinheiro chegar, mas os grandes bancos ainda travando a chegada desses recursos para a população. Pessoal, infelizmente a gente está com um problema nas interações, eu não estou conseguindo carregar, estou até mostrando aqui para vocês, mas agradeço mais uma vez pela audiência. Confiram o Cafeína de hoje, a gente falou sobre investimentos com R$100, quais são todos os investimentos que você pode fazer a partir de R$100. Se você quiser começar com um pouquinho, quiser começar já diversificando, botar R$100 em vários lugares, a gente mostrou quais são os investimentos hoje que pagam mais para quem investe pouco dinheiro. Tá no Cafeína de hoje, confere lá. Então é isso, pessoal, agradeço mais uma vez pela audiência, confiram as nossas notícias no investnews.com.br e até amanhã. Tchau, tchau.